No Impressões de hoje, Galego Souza, a história de quem nasceu na roça, foi vendedor de redes e alçou voos promissores na política. 2 vezes prefeito pelo município de São Bento, no sertão da Paraíba, e atualmente deputado estadual. Ele fala dos projetos conquistados em benefício dos paraibanos. A entrevista você confere agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com o deputado do PP, Galego de Souza. Deputado, seja bem-vindo ao programa Impressões. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Deputado, o senhor é natural de São Bento, no interior da Paraíba. A família simples, humilde, do interior do Rio Grande do Norte, onde faz fronteira com a Paraíba. Os meus avós paternos moravam no Rio Grande do Norte, no município de Serra Negra, e os avós maternos no município de São Bento, Paraíba. E ali foi aonde o meu pai e minha mãe criaram 9 filhos. 9 filhos, todos eles homens. Eu não tenho nenhuma irmã e não tive nenhuma filha. Tenho 3 filhos, todos 3 homens. Então, na época, era muito difícil, naquela época morria criança também, ainda morreram 4 crianças, né, recém-nascidas na família, e todos 4 eram homens também. E as coisas muito difíceis, a gente vivia da agricultura, né, um pedacinho de terras pequenos naquela época. Minha mãe era só ela de mulher para cuidar desse povo todo, desses homens todos, e ela fazia tudo. Todo o trabalho doméstico era ela que fazia para a gente. Até o cabelo era ela que cortava, as roupas era ela que costurava. E todos nós, quando iríamos crescendo, eu comecei a trabalhar na roça com a idade de 8 anos. O senhor trabalhando na roça, em algum momento se imaginou com uma caneta na mão sendo gestor público? Nunca passou por minha cabeça. A gente não tinha acesso nem sequer a cumprimentar um prefeito ou um vereador naquela época. Era muito difícil. A cidade de São Bento também era muito pequena, né? Deveria ter o quê? Uns 3 a 4 mil habitantes, talvez não tivesse. Mas mesmo assim, a gente era feliz. O senhor teve essa infância e essa juventude de uma certa forma muito difícil, mas o senhor de uma certa forma vai marcar no ramo das redes, da fabricação de redes ali em São Bento, um momento muito promissor, né, do crescimento desse grande mercado. Essa comercialização da rede com a fabricação da rede deu um suporte muito grande a São Bento. 2 irmãos meus mais velhos começaram a fabricar. E ficou eu e mais 3 comercializando as redes que eles fabricavam lá fora. E aí comecei a viajar para o Centro-Oeste, parte do Nordeste aqui, Piauí, Maranhão, seguido Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Comecei a viajar aquela região ali. E gostei, uma região muito boa, muito promissora. Depois fui passando para o Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Passamos alguns anos nessa região aí. E aí fomos para o Sul. Fomos para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E lá eu fiquei muitos anos, acredito que uns 6 ou 7 anos naquela região. Aquelas fronteiras ali de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, de Uruguaiana com Argentina, com Uruguai também. Viajei muito de Santa Catarina também para a fronteira do Paraguai. Então isso, para mim,
Foi uma faculdade que me deu o conhecimento, me deu a oportunidade de me construir muita coisa na minha vida. Pelo menos a experiência me deu uma nova sabedoria. Diante dessa sabedoria que o senhor adquiriu, da vivência, isso foi definitivo, ajudou na ideia de entrar agora como gestor público, como prefeito em 2004? Não, ainda não. Eu nem imaginava que um dia chegaria a ser político. Na época eu tinha a vontade de parar, né? Eu passei 15 anos nesse ramo, né? Comprando lá em São Bento e vendendo lá fora. Quando foi no final, eu fiz as contas tudo e vi que já dava, mas mesmo assim eu tinha medo de arriscar, parar enquanto não encontrasse um outro meio de vida lá na cidade de São Bento. E aí foi quando a minha mãe adoeceu. Ela com 69 anos, ela com diabetes um pouco alta e amputou os dedos de um pé, depois amputou o pé e amputou a perna e assim sucessivamente e não ficou boa. E aí eu tive que vir embora, parar de vender a rede para vir cuidar dela. Como não tinha nenhuma filha e eu era solteiro ainda na época, aí vim cuidar dela, né? Entreguei o caminhãozinho a um sobrinho meu, inclusive esse que foi prefeito de São Bento agora, o Gemilton. Ele era muito novo e na época eu levei ele para viajar comigo. E quando minha mãe adoeceu, que eu tive que vir, eu deixei com ele lá. E eu acompanhava por telefone sempre, via que estava dando certo. E aí eu acabei ficando em São Bento. Minha mãe com 6 meses faleceu. Foi quando eu já comecei a tomar um rumo diferente. Aí comecei a pensar em vender o que tinha construído e montar uma pequena empresa distribuidora de fio. O dinheiro era pouco naquela época, acho que era uns 115 mil reais. Eu lembro como se fosse hoje, em 1990, 94 foi. Então, daí comecei, montei essa empresa, uma empresinha pequena, eu trabalhava só com um tipo de fio, porque o dinheiro não dava para comprar muito. E em seguida, eu passei um ano trabalhando e tal, e no ano esse dinheiro dobrou. Só com um tipo de fio. Eu era bem controlado, econômico, sempre segurando, porque já tinha passado por todas essas experiências de dificuldade, de trabalho, de uma família pobre que ninguém nunca tinha construído patrimônio, né? E meus avós, e meus pais, e a gente estava começando a se desenvolver naquela época. Eu tive alguns parceiros que me ajudou também, alguns fornecedores que começaram fornecendo um pouquinho e depois eles aumentaram o fornecimento, mesmo sem eu querer, eles mandavam a mercadoria. E aí foi quando 2 irmãos meus mais velhos, eles chegaram a mim e perguntaram se eu queria aumentar o volume de venda na empresa. Eles tinham uma condição melhor do que eu já. E aí foi quando eu disse a eles, se der certo, a gente pode fazer uma parceria. Eu faço o levantamento aqui do que eu tenho e vocês entram com o mesmo valor. E naquela época, quando eu fiz o levantamento, já deu um somatório de 300 mil reais. E aí foi quando eles botaram o mesmo valor e eu comecei a comprar outros tipos de fio para distribuí-la na região. Eu fui para Santa Catarina, cidade de Blumenau, de Brusque, que eu já conhecia, aquele setor todo, e consegui fazer uma parceria lá com algumas empresas, a Hering, que é uma empresa conhecida, né? Era muito conhecida, hoje ainda mexe com o setor têxtil, e outras fiações que fabricavam fio lá em Santa Catarina. E ali fui comprando caminhões e transportando, fazendo transporte na época, e a empresa foi crescendo. Aí construí
posto de gasolina, comprei mais caminhões para trabalhar e deu condições à família também de se reestruturar. E nas políticas que vinha sempre, eu gostava de participar, mas não como político. Essa área da política a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Ah, tá bem. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa com o deputado Galego Souza. Daqui a pouco.